Em Ezequiel 11, vemos a continuação do tema de julgamento e restauração, com Deus punindo os líderes iníquos de Jerusalém e prometendo um remanescente restaurado. Este capítulo é repleto de imagens fortes e mensagem impactante, mostrando a glória e a misericórdia de Deus em ação. O Senhor Deus revela a Ezequiel quem são os principais responsáveis por tramar o mal em Israel. Deus os conhece e sabe seus nomes. Não há ninguém que faça planos malignos, seja contra a nação, cidade, casa ou mesmo algo pessoal, e não seja visto pelo Senhor Deus. Ele julgará a cada um e o juízo é iminente. Devemos orar e pedir ao Senhor que frustre os planos malignos e estabeleça o seu reino e a sua vontade aqui na terra como no céu. Neste estudo, exploraremos as principais mensagens e ensinamentos do capítulo 11 de Ezequiel e como podemos aplicá-los em nossas vidas hoje. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então inscreva-se clicando no botão aqui embaixo e não esqueça de deixar o like. Isso vai fazer com que você não perca nenhuma parte dessa série que está muito impactante. Eu espero que você fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Vamos estudar Ezequiel capítulo 11. Lembrando que, se você quiser ter acesso ao mapa mental que eu estou usando aqui no estudo, basta você acessar o jesuseabiblia.com, capítulo 11 de Ezequiel, ou acessar o link que está na descrição do vídeo, também vai lhe levar para ele, tá bom? Na primeira parte do estudo, nós vemos a conspiração dos líderes de Jerusalém. E aqui, nós podemos ler isso dos versículos de 1 a 12. Eu vou ler o versículo 2 apenas, para não ficar muito longo as sessões, mas você vai conseguir entender bem a mensagem desse trecho. Mas se você quiser ter acesso ao texto completo, basta você acessar o jesuseabiblia.com. E diz assim o versículo 2: Estão conspirando a iniquidade e dando maus conselhos nesta cidade. Sobre o que esse texto está nos falando? Duas coisas importantes aqui. Primeiro, o Senhor Deus revela a Ezequiel a conspiração dos líderes de Jerusalém para enganar o povo e encorajá-los a construir casas, ignorando a iminente invasão babilônica. Ou seja, o conselho dos líderes era contrário à revelação de Deus, porque o coração deles estava endurecido e cada um seguia seu próprio conselho. Isso acontece muito ainda em nossos dias. Segunda verdade, Deus promete punir os líderes de Jerusalém por sua falsidade e traição. O Senhor Deus é um Deus santo que zela por sua santidade e pela santidade da sua casa. Quem profana a sua casa, seu templo, seu nome, sua palavra, não ficará sem punição. O que é que esse texto nos ensina? Não devemos confiar de maneira nenhuma em líderes corruptos que nos encorajam a ignorar a verdade e a realidade dos perigos que nos cercam, causados pelo pecado e pela incredulidade desse mundo. É muito importante que nós tenhamos cuidado com quem está ministrando sobre a nossa vida e, sobretudo, o fundamento dessa mensagem. A nossa geração, ela gosta muito de ter o ego amaciado, ou seja, de ouvir somente aquilo que lhe agrada. E isso é muito perigoso. Porque quando nós só ouvimos o que nós queremos ouvir, nós não evoluímos. Primeiro, nós não evoluímos, nós não crescemos. Segundo, a vontade de Deus, ela se revela em toda a sua palavra. E não é possível que no relacionamento com Jesus, o Espírito Santo só nos diga que nós estamos bem. Isso não acontece. Só uma pessoa que trilhou esta vida sem cometer erros, e não precisava de aperfeiçoamento, essa pessoa é o Senhor Jesus. E mesmo assim, o escritor aos Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. Ou seja, quando você e eu só paramos para ouvir ministros ou ministras que afagam o nosso ego, nós deixamos de crescer e de conhecer a vontade do Senhor. E era exatamente isso que os líderes de Jerusalém estavam fazendo, os sacerdotes, os pastores da época, estavam fazendo nos dias em que o juízo de Deus estava prestes a recair sobre ela.
texto continua e aqui na segunda parte nós lemos sobre o remanescente fiel. O texto vai do versículo 13 ao versículo 21. Aqui eu só vou ler o versículo 17 e explicar o que esse contexto o que esse contexto quer nos dizer. O texto diz: eu os trarei de volta para a sua própria terra, a qual dei aos seus antepassados. Duas coisas muito importantes a serem ditas aqui. Primeiro, o Senhor Deus mostra a Ezequiel que há um remanescente fiel, mesmo em meio ao exílio. Nós lemos isso no capítulo 9, com relação à marca na testa. O Senhor Deus ordenou que um dos 7 anjos que chegaram em Jerusalém, um deles marcasse na testa, fizesse uma marca na testa daqueles que eram um remanescente fiel, que permaneciam fiéis ao Senhor mesmo em meio a tanta corrupção. E em segundo lugar, Deus promete restaurar o remanescente à sua terra e purificá-los de sua idolatria, o que acontece posteriormente com a volta do povo para a sua terra natal. Nós vemos isso em Neemias, nós vemos isso em Esdras, e isso também acontece por meio de Zorobabel, Deus trazendo o seu povo de volta para Jerusalém. E o que eu aprendo aqui? Mesmo quando nos encontramos em circunstâncias difíceis, Deus está sempre presente e nos guiará de volta a Ele, se nos voltarmos para Ele com um coração sincero. O nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus gracioso. O Senhor Deus está sempre nos dando chance e oportunidade de voltar-nos para Ele em arrependimento e fé. Mas uma coisa que é importante ser dita aqui, que muitas vezes nós, cristãos brasileiros, temos dificuldade de entender, é que o arrependimento, ele não conserta todas as coisas no mesmo instante. Que eu quero dizer, no momento em que eu e você nos arrependemos diante de Deus por algo que nós fazemos, no nosso relacionamento com Deus está ok, nós somos perdoados, podemos seguir em frente, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Mas as consequências terrenas e muitas vezes espirituais, elas vão nos perseguir por um tempo. Por exemplo, se você na vida de pecado desviou do Senhor e engravidou alguém, a criança é sua responsabilidade. Você não tem como fugir dela. Você pode até, dependendo da circunstância, não vou entrar em tantos detalhes, pode até não viver com a mãe da criança, mas você tem que assumir a criança porque você é responsável por ela. Da mesma forma, a menina, se em um momento de vida de devassidão cometeu pecados contra o Senhor Deus e se arrepende, você é perdoada. Mas as consequências, muitas vezes, desse erro vão perseguir você por muito tempo. Isso não significa que Deus não é poderoso para transformar aquilo que muitas vezes nós consideramos maldição em bênção. Ele é poderoso, sim, para pegar muitos dos nossos erros e transformar em algo lindo. Mas não é de uma hora para outra. Precisamos perseverar, nos humilhar, orar e buscar a sua presença. E exatamente isso aconteceu com Jerusalém. Ela foi restaurada? Foi. Mas levou um bom tempo até que ela voltasse a viver os dias em que o Senhor Deus estava presente no seu meio. O texto continua e na terceira parte nós lemos sobre a partida da glória de Deus de Jerusalém agora de maneira definitiva. E veja o que diz o texto. Isso nós lemos dos versículos 22 ao 25, eu vou ler aqui de forma resumida apenas o versículo 23 e você já vai entender o sentido. A glória do Senhor se levantou de dentro da cidade e parou sobre o monte a leste da cidade, ou seja, estava fora da cidade. A glória de Deus realmente deixou Jerusalém agora de uma vez por todas. E o que isso nos ensina? A glória de Deus parte de Jerusalém, simbolizando o julgamento iminente sobre a cidade. Ou seja, uma vez que a presença de Deus deixou o lugar, todo aquele mistério, todas as bênçãos, todas as promessas se retiravam junto com ele. Uma outra coisa importante a ser dita é a glória de Deus um dia retornará a Jerusalém através do Monte das Oliveiras. Como? Quando o Senhor Jesus voltar. A glória de Jerusalém só será restaurada de forma definitiva agora, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que lhe servem. O que é que eu aprendo com esse ponto do texto de Ezequiel? Nós
Devemos estar atentos à presença e vontade do Senhor Deus em nossas vidas e em nossa comunidade, pois Ele está sempre presente e pode trazer julgamento ou bênção, dependendo da nossa obediência. Como cristãos, como filhos e filhas, nós precisamos estar atentos para viver a vontade do Senhor. E Ele revela a sua vontade por meio da sua palavra. Ele revela a sua vontade por meio do relacionamento profundo com Ele, investindo tempo com qualidade na leitura da palavra, no estudo da palavra, na oração. Você está aqui me ouvindo, nós estamos aqui juntos estudando a palavra do Senhor. Você está investindo tempo exatamente nesse relacionamento. Eu sempre procuro aqui, nos estudos dos textos bíblicos, não dar a minha opinião, mas sim dizer o que o texto diz. Exatamente por quê? Porque para mim também a palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela fala com você, mas ela também fala comigo. É muito importante que nós aprendamos com os erros do passado, povo de Deus, para que nós não cometamos da mesma forma em nossos dias, na nossa vida. O que aconteceu com Jerusalém me lembra que nós não podemos baixar a guarda. Eu não posso baixar a guarda, você não pode baixar a guarda. Nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, combater o bom combate e perseverar para guardar a fé, porque o que importa não é como nós começamos ou como nós estamos indo no meio, mas sim como nós completamos a carreira. Eu oro para que Deus fortaleça a sua alma, que você possa guardar a fé até o fim, e eu também. A melhor maneira de guardar a nossa vida e a nossa alma dos líderes iníquos, daqueles que deturpam a palavra de Deus, é se nós mesmos lermos, entendermos e compreendermos a palavra do Senhor. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu posso lhe ajudar. Para isso, eu criei o curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Através do método de estudo da Bíblia que eu ensino nele, você vai ser capaz de ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Ler os textos da Bíblia, mesmo os mais complexos como Ezequiel e Apocalipse, tirar princípios poderosos para a sua vida. Para mais informações sobre o curso, basta você clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários você pode fazer seu pedido de oração, nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, sensível a Deus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que o Senhor abençoe sua vida e até a próxima.